Olá, Manu, e bem-vindos a mais um capítulo de Mission Yuzakura Family. E o backstory da Hwang é revelada. E aí, enfim, temos um upgrade pro Kengo. O capítulo se encerra nas memórias, no núcleo das memórias da Hwang, através da assimilação. E eram memórias do Kengo com a sua sensei. E o Kengo, agora que eu tô na sua cabeça, eu vou vencer. E meio que ele leva uma chicotada mesmo assim. E vemos que o subconsciente dessa mulher é forte, porque ela é capaz de interagir. Bom, o Mecha Hwang fala que essa é a primeira vez que ela interage com a assimilação. E ela fala que não vai ser bem conveniente, já que ela não precisa explicar todos os detalhes sobre tudo. E nisso, o Kengo fala que ela estava sendo observada, não sabe como, pelo Asa. E ela pede para ele continuar. E ele fala que a Hwang só concordou com Asa em ordem de achar seu filho. E que há muito tempo, antes dela virar um escrutor de espiões, ela era uma simples espiã meio que de um continente europeu, viajando pelo mundo meio que em cada continente. E isso, ela se apaixonou por um dos políticos desses continentes que ela estava visitando. E eventualmente teve uma criança. Mas ela sabia de muitos segredos e que se essa criança que ela quisesse que ela fosse criada saudavelmente, ela não tinha escolha a não ser fugir sem se esconder. Ela fez um plano de fuga e meio que tentou não escapar, mas esse plano foi rapidamente dissolvido, pois seu amante se meio que a traiu. E os políticos sabiam como uma pessoa sabia demais. E uma das pessoas se aproximou cautelosamente e lentamente por ela. E aí, após isso, meio que ela tentou pedir pra ele para deixar a criança livre. E nisso, esse político: me desculpa. Isso não é meio que oficial, ele só sussurrou. Ele meio que só desculpa meio que verdadeiramente, e ela fica com os olhos meio cansados. O que indica que essa criança não escapou. Bom, o Kengo se desculpa muito com a sua professora. E ela fala pro Kengo que ele não precisa se desculpar, já que ela era muito jovem e se culpava muito. Que essa história não vale a pena para ser voltada nesses dias de hoje. Após a operação, uma das enfermeiras teve pena dela. E meio que a criança era um garoto. E é o único meio que pedaço que ela pode dar. E meio que ela recebeu uma caixinha, que é a caixinha onde o Kengo meio que pequeno pegou no último capítulo. E era um pedaço do cordão umbilical da criança. O Kengo descobriu isso numa tentativa de fazer uma pegadinha meio com a Hwang. E quando o Kengo descobriu isso, ele percebeu a Hwang e ela tava com o olho escuro. E o coitadinho ficou traumatizado depois desse dia. E ela: foi mal, não foi minha intenção. Bom, a Hwang continuou sobre a história, que ela foi uma prisão depois dela falar da sua invasão. Depois teve uma guerra civil meio que no seu continente. E daí ela foi para a Ásia e adotou o nome Hwang. Ou seja, meio que ela tinha outro nome. E ela tentou deixar o passado pra trás, mas claro que o passado ia voltar pra ela. Porque meio que o Asa se ofereceu pra pegar esse cordão umbilical e trazer o neném de volta. Mas vai levar tempo que essa tecnologia esteja completa. E pra isso, ela vai precisar ficar de olho de um dos seus descendentes de clã e fazer a eterna prosperidade da família Yuzakura continuar. Bom, ela pergunta se honestamente ele vai trazer a criança na qual ela foi caída, meio que pelo seu marido, de volta à vida. E o Asa, humanos são tangentes de muitas conspirações e contradições. E foi nesse momento que ela começou o seu trabalho de escritora de espiões. Foi assim que ela foi até o King e agora tem a missão de destruí-lo. E, gente, esse passado da Hwang é realmente muito trágico. Que meio que ela nunca traiu ele, sim, era uma inimiga desde o início pro Kengo. Uma clã que tinha um pouco de afeto no meio disso. Nisso, eles acessaram a assimilação meio que do Kengo. E ela tava prestes a acabar com ele, mas ele sabe que ela tá mentindo. Porque como ela abre seu coração desse jeito pra logo depois se fechar de novo? Pois ela tinha uma parte muito importante a escondendo. E até se questionou por que uns adultos não conseguem ser honestos com ele. E nisso tem um flashback onde o Kengo tava conversando com seu pai, o Momo, na qual ele oferece uma coisa para torná-lo mais forte: sua acessibilidade. E que se ele quiser ultrapassá-lo, ele pode ter que observar alguém que ele não consegue meio que adivinhar. E nisso o Kengo volta pra sua forma normal, sem mais truques ou armadilhas. E nisso o Kengo começa a meio que a brilhar. E aí fala que ele não conseguiu lutar com a sua professora e não queria acabar com sua perfeita skin. Mas esse vai ser seu último combate físico. E nisso temos a presença do Kengo. Florescimento real. Vanglória. E minha gente do céu, o Kengo ficou bonito. E o capítulo se encerra assim. Eu quero agora!
Gente, esse capítulo foi muito bom. O Kang é um dos meus personagens favoritos de Mission Sakura Family, fora dos grandes três nomes, que é o Taiyo, o Motsumi e o Koichiro. E eu tô realmente empolgado para essa luta de Kingo versus Huang, porque essa aí vai ser sensacional. Esse foi o capítulo 232 de Mission Sakura Family. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta, beijo e fui!